Olá pessoal, microbiologia usando The Brook, livro fantástico aqui com Rodrigo Eberhardt. Bem amigos aqui dos amigos do Eberhardt, estamos aqui para uma aula incrível de biologia sobre todos os aspectos. Veremos os micróbios, as bactérias, protozoários e outros micro-organismos como fungos que vão ajudar a indústria, principalmente de alimentos e a indústria médica, do agronegócio a prosperar. O que você deve lembrar sempre é que essa aula está ligada ao ensino superior e também ao ensino médio para quem vai prestar o Enem. Então vamos começar. Vamos começar a aula usando The Brook. Então vamos lá. Nessa primeira aula a gente vai ver a beleza desses micro-organismos incríveis que estão ligados a quase todas as áreas e até a vida humana. Hoje você verá, nesta aula, Herbert Richards, você verá a importância das bactérias até na vida do ser humano. É mesmo, professor? O ser humano depende de bactérias para sobreviver. Não, sério. Então é isso que a gente vai ver hoje na videoaula de microbiologia. Vamos começar então. Aqui nós estamos vendo bactérias bioluminescentes incríveis que conseguem quebrar energia e liberar luz. Então elas são indicadores de algas dos mares, bioindicadores interessantes também de outras bactérias e podem ser utilizadas até em hospitais para detecção laboratorial. Essa é uma Photobacterium, uma bactéria sensacional que dá para a gente conseguir contar ela facilmente. Aqui, só para vocês terem uma ideia, tem em torno de 10 milhões de bactérias nesta placa de Petri que vocês estão vendo aqui. Essa placa de Petri é um vidro, tá? Que tem uma tampa no mesmo formato cilíndrico, tá? Esferoide, né? Nessa esfera. E essa esfera que você está vendo, ela contém 10 milhões de bactérias. Então existem muitas bactérias nos rodeando e dentro do nosso corpo. Por exemplo, dentro do nosso intestino, pessoal, existem 4 trilhões de bactérias. Mais do que trilhões, 4 trilhões. Então, um número sensacionalmente maior, até mesmo do que as células humanas. Uma das coisas mais incríveis, por exemplo, se falando da dieta mediterrânea, da Itália, da Grécia, Portugal, da Espanha, e também a dieta asiática do Japão, que ela prolonga a vida. Possivelmente porque existem bactérias benéficas em diversos alimentos consumidos por esses povos. Principalmente um tipo de iogurte, de uma coalhada que é feita no sul da Europa também, na Ásia também, o leite fermentado, além da alimentação leve, com carnes leves, vinho, né, azeite, muito interessante isso. Isso prolonga vidas. Bom, nessa videoaula você vai ver também os tipos de células bacterianas. O que você está vendo aqui, ó, preste bem atenção, é uma célula procarionte, ou seja, uma célula primitiva que não tem membrana no núcleo. Então veja lá, o núcleo aqui ele tem o DNA disperso, como se fosse um miojo jogado num prato, sem o envoltório em volta do DNA. E aí existem partes interessantes das bactérias, a parede celular, a membrana celular em azul, e também um plasmídio, que é um DNA circular, que muitas vezes ganha resistência contra antibióticos. Ao longo das populações, o número de bactérias é muito grande, algumas dessas bactérias adquirem por mutações resistência a antibióticos. Dentro da célula bacteriana existe o citoplasma, contendo ribossomos, nanomáquinas que produzem proteínas. E é disso que a gente vai falar hoje nesta videoaula Herbert Richards. Então preste atenção na diferença, por exemplo, das células animais. Veja, na célula animal, galera, nós temos aqui a membrana plasmática, não tem parede celular na maioria dos casos, somente nos fungos. Então essa célula seria um fungo ou uma célula vegetal. No caso, está mais próximo de uma célula de um fungo, ok? A parede celular é quitinosa, nos animais não existe essa parede celular, e aí você tem aqui a presença de membrana no núcleo, beleza? Mas hoje nós vamos nos fixar nos micro-organismos, nas células
procariontes e algumas eucariontes, no caso dos protistas e nos fungos, tudo bem? Aqui seria o Saccharomyces cerevisiae, que é o causador da fermentação alcoólica, que gera o álcool, que é tão apreciado na sociedade, tanto para a produção de bebidas, quanto para a produção de pães e bolos, e também para a produção de biocombustíveis. E é isso que você tem que ficar ligado no Enem, para você se dar bem, tem que ficar ligado no Enem, ok? Bom, aqui um outro aspecto interessante, os micro-organismos têm metabolismo, ou seja, ocorrem bilhões de reações químicas dentro das células que usam energia. E isso tudo é comandado pelo DNA, ok? Existe também o crescimento populacional, então uma célula se divide em duas em 4 em 8 em 16 em 32, 64, 128, 256, e aí o número vai ficando bem grande, até a ordem dos bilhões, beleza? Bom, a evolução dessas células também é contínua. Ocorre sempre a lembrança de um ancestral comum. Os primeiros seres vivos da Terra eram bactérias. Se Deus fez tudo, primeiro começou pelas bactérias, ok? E a seleção natural, nós cientificamente entendemos que ocorreu então mudanças ao longo do tempo que favoreceram as bactérias. As bactérias já existem desde o início da formação da Terra, aproximadamente 4 bilhões de anos atrás, e elas permanecem em todos os ambientes da Terra. E é isso que você tem que gravar, galera. Existem bactérias adaptadas ao frio, ao calor, às bocas de vulcões, ao fundo do mar, ao fundo do solo, em todas as áreas, desde o intestino grosso humano, passando por todos os animais da Terra, todos têm a presença de bactérias. As bactérias são importantíssimas também para a fertilização do solo, para a quantidade de nitrogênio do solo. Isso a gente vai ver nos próximos capítulos de Herbert Richards. Fica ligado então nas propriedades dessas células. Galera, elas sofrem também diferenciação, podem se transformar em esporos resistentes que duram centenas de anos. Outra característica sensacional das células bacterianas e os micro-organismos em geral é a comunicação química, com mensageiros químicos alertando essas células, presença de outros predadores, etc, ou mesmo dessas próprias bactérias. Existe também o intercâmbio genético, a troca de pedaços de DNA, o que significa um mecanismo também evolutivo e adaptativo. Outra coisa é a motilidade, ou seja, movimentação por autopropulsão. Muitas bactérias têm flagelos que criam então movimento nos fluidos em que elas estão, se for água, sangue ou qualquer outra parte de fluido que existe na natureza. Beleza, galera? Então essas são as propriedades. Bom, mais especificamente agora falando do resumo da vida na Terra, nós temos então a origem da Terra 4,6 bilhões de anos atrás, a origem da vida em torno de 4 bilhões de anos, e o surgimento das primeiras bactérias que são fotóticas, que estão ligadas à produção de energia através da luz. Somente há 2,5 bilhões de anos surgiram então as cianobactérias que começaram a produzir o oxigênio da Terra. Passados mais meio bilhão de anos, começou a se formar então as células com núcleo formado por carioteca, formado então por protozoários, fungos, animais e vegetais. Bem depois, os animais e vegetais vieram bem depois, tá? E aí surgiram então por causa da presença de oxigênio. A diversificação das algas também, elas foram do ambiente aquático para o ambiente terrestre, dando origem mais tarde às algas verdes e posteriormente a 4 grupos de vegetais: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. O último grupo, as angiospermas, são as plantas com flores e frutos, ok? Isso é muito interessante. Depois, a presença de animais, com uma quantidade grande já de oxigênio na atmosfera, beirando os 20%. Isso demorou aproximadamente 1,5 bilhão de anos. E aí a presença de plantas, animais e até mesmo o ser humano bem recente, em torno de 250 mil anos. Quando você pensar na evolução desses seres vivos, pense no LUCA, que é o Last Universal Common
ancestral. O que quer dizer isso? O LUCA é a primeira célula que deu origem a todas as células que existem na Terra hoje. E isso nós biólogos acreditamos que em 3,8 bilhões de anos isso ocorreu. Ocorreu depois de uma série de seleções naturais que proporcionaram uma célula ter membrana, um núcleo com ácido nucleico e a possibilidade de produzir matéria orgânica, e principalmente sintetizar proteínas e enzimas que retiram energia dos nutrientes à sua volta. E aí surge a vida então com as bactérias, ok? Essa é a parte muito legal da aula de hoje, formando então as bactérias, os 3 domínios, depois as arqueias, que descendem de bactérias, já tem adaptações mais extremas para viver tanto nas regiões mais frias, nas regiões mais quentes, as arqueias. E em comum tem grande quantidade, o tipo de RNA, o tipo de núcleo já muito parecido com as eucariontes. Então os protistas, os fungos, os animais e vegetais, todos têm células eucariontes com membrana no núcleo. Basta você pensar que a natureza, então, ela vai desde o mais simples para o mais complexo. Então, inicialmente, faz uma lógica enorme sentido dizer que as bactérias vieram primeiro, tá bom? Porque eram mais primitivas e se formaram através de nutrientes da terra primitiva, que ainda era muito quente, favorecendo as reações químicas. Bom, continuando a área de microbiologia ligada às algas, existem algas que elas viviam sem a presença de oxigênio inicialmente. E elas foram produzindo oxigênio paulatinamente, milhões e milhões de anos, até surgirem as algas aeróbias, tá legal? E aí, hoje, Woese conseguiu dividir então em 3 domínios, que eu já falei: bactéria, arqueias e eucariontes, tá bom? E como é que foi feito isso? Foi uma análise de RNA ribossômico, que forma os ribossomos, que são materiais que estão presentes em todos os seres vivos. E aí vimos as diferenças e conseguimos gerar então uma árvore da vida com todas as separações. Em 3 separações então: bactérias, arqueias e eucariontes. Bom, aqui você está vendo uma comunidade de bactérias que vive no interior, por exemplo, uma amostra aqui de corantes e tal, de uma língua humana. Então você está vendo aqui dezenas de tipos de bactérias diferentes, né? No primeiro caso aqui você está vendo uma colônia de bactérias de um lago cheio de algas, né? Num lago. E na segunda você está vendo uma amostra de lodo de bactérias fotóforas verdes, e aqui mais ainda lodo de esgoto, e essas bactérias foram coradas artificialmente. Então existe uma variedade gigante de bactérias no mundo. Nós não conhecemos praticamente nada, em torno de 10 mil tipos diferentes de bactérias, e devem existir talvez 10 milhões de espécies diferentes de bactérias, beleza? Bom, as bactérias causam inúmeras doenças, vírus também e outros tipos de seres vivos, tá? Basicamente, na antiguidade, até 1900, a gripe e a pneumonia lideravam as mortes. Com o passar dos anos, o aumento da ingestão de gordura, de frituras, de alimentos industrializados, as doenças cardiovasculares e o câncer pela longevidade humana e derrame tomaram a dianteira. Mas existem ainda muitos casos graves de infecções por vírus, bactérias, protozoários, vermes, etc., tá? Que causam inúmeras milhões de mortes todos os anos. E o que mudou foi o advento da vacinação e também do uso de antibióticos e antivirais, tá legal? Bom, outro exemplo incrível de adaptações evolutivas das bactérias: muitas bactérias entraram em mutualismo com raízes de plantas das leguminosas, soja, feijão, alfafa, amendoim, e geram então um nitrato que será absorvido pelas plantas, que é o NO3. As plantas gostam de nitrato. Então tem as plantas que, por exemplo, se entrar nitrogênio, ela não gosto. Amônia, não gosto, é muito tóxica. E se entrar o nitrato, ela fala, eu gosto. Então isso está ligado à produção de proteínas nas plantas, fundamental
para a cadeia alimentar, para as cadeias alimentares e para a transferência de nitrogênio para a produção de proteína nos seres vivos em geral, ok? Na letra B, então, foi isso. Na B, a gente viu o esqueminha aqui da produção de produtos nitrogenados. Na C, o ciclo do nitrogênio, né? Aqui também o ciclo do enxofre, que as bactérias ajudam nesse processo. E na D, a gente está vendo como micro-organismos, como protistas e bactérias, conseguem quebrar a celulose gerando glicose. E também geram fermentação microbiana, que é o caso das vacas e dos herbívoros em geral. Precisam de micro-organismos para quebrar a celulose. Beleza? Isso é sensacional. Outra parte incrível é o intestino humano, nosso estômago. O estômago humano tem o pH 2 e possivelmente podemos ter uma bactéria letal que pode chegar até matar, que é a H. pylori, né? O H. pylori, Helicobacter pylori, ele pode causar úlcera, pode causar morte por hemorragia, né? Por problemas de infecção relacionados. O intestino delgado também é riquíssimo em bactérias, da ordem de 10 a 8ª células por grama, no estômago 10 a 4ª e no intestino grosso 10 a 11. Quase 1 trilhão de células de bactéria no intestino grosso, quase 100 milhões, né? Quase 100 milhões de bactérias no intestino delgado e aproximadamente 10 mil células por grama, hein, galera? Isso que eu estou falando é por grama dentro do nosso sistema digestório, ajudando a fixação de vitamina, como a vitamina K, B12, melhorando a imunidade contra invasores que entram dentro do nosso corpo. Outra função primordial dos micro-organismos é a produção, então, de etanol. A celulose é quebrada, gera-se a glicose, também é gerada do milho, o amido do milho é quebrado em glicose e ocorre a fermentação, que é feita através de fungos como Saccharomyces cerevisiae. E aí, grande importância na produção de destilados, de álcool, por exemplo, grande importância nos Estados Unidos, no Brasil, né, na indústria. Bom, Robert Hooke foi o primeiro a analisar as células e também foi um dos primeiros. Então, como havíamos falado, o microscópio surgiu em 1684. Aqui, na verdade, 1664, com Robert Hooke. Em 1664, então, Robert Hooke, ele analisa o couro, um pedaço de couro, uma tira de couro, e ele verifica esporos de fungos, tá? Esses esporos de fungos já é uma forma de revolução. Então, Robert Hooke consegue, em 1664, verificar o primeiro micro-organismo a olho nu. Claro que utilizando o primeiro microscópio, né, um microscópio feito por Robert Hooke na Inglaterra. Bom, então ele observou esporos de bolor. Bolor é o mesmo fungo que ataca o pão, né, gente? Então, sensacional, né? Ele conseguiu verificar isso. Então, ele conseguiu verificar o bolor usando o microscópio. Mas a primeira observação mesmo de micro-organismos foram feitas com Van Leeuwenhoek, Robert Anthony van Leeuwenhoek, em Amsterdã, na Holanda. Ele tinha conhecimento de relojoaria e ele usou uma vidraçaria bem simples, um pedacinho de vidro, uma lente, um parafuso que se ajustava para colocar a amostra bem perto desse vidro. E aí ele conseguiu observar isso que vocês estão vendo aqui em B, que eram bactérias, bacilos, streptococcus, estafilococcus, né? Basicamente esferas de bactérias e bacilos, né? Bastonetes. E na letra C, um esfregaço de sangue humano tirado de Van Leeuwenhoek estão claramente aparentes, né? E aí uma homenagem a ele, o primeiro microscopista da microbiologia, né? E aqui a gente está vendo um desenho feito por Ferdinand Kohn, da grande bactéria de filamentos oxidantes de enxofre, a Beggiatoa. Essa bactéria, então, ela gera grânulos de enxofre e foi verificada em 1866. Muito importante no solo, na agricultura, basicamente sulfeto de hidrogênio. Então é uma bactéria
que vai quebrar substâncias, gerando sulfeto de hidrogênio. Outra grande revolução na microbiologia foi realizada por Louis Pasteur e os seus isômeros ópticos. Os isômeros ópticos, eles determinam se a substância fica para o lado esquerdo ou para o lado direito. Se ela for para o lado esquerdo, a gente vai chamar de L tal substância, né? Levrógeno. E destrógeno se ela for virada para a direita. Então aqui no caso verificou-se uma substância, cristais de ácido tartárico presentes no vinho francês, né? Ele analisou esse ácido tartárico para melhorar o vinho francês, para evitar contaminação por aspergillus, que é um fungo, a qual vocês estão vendo aqui em cima. E então os cristais levógeros de forma L desviam a luz para a esquerda e os cristais destrógenos desviam a luz para a direita. Observe então, nesse caso, dois cristais de imagens especulares, tá? Que tem uma marca de isômeros ópticos. Tem a mesma fórmula molecular, porém uma molécula é virada para a direita e a outra virada para a esquerda. Sensacional saber isso. Muitos remédios se tornam venenos se tiver do lado do destrógeno. Se tiver o levrógeno, ele tem uma substância ativa como remédio e assim sucessivamente. Então tem uma importância muito grande essa revolução na análise de substâncias feitas pelo Louis Pasteur em Paris. Bom, o Louis Pasteur fez mais um experimento revolucionário, derrotando a geração espontânea, que vinha desde a Grécia, na qual Aristóteles encabeçava esse pensamento de que os seres vivos vinham espontaneamente, do nada. Isso não se verificou, né, galera? Porque a gente sabe que o experimento do bico do cisne verificou que isso não é verdade. Dobrando uma garrafa aqui de um becker, de um quitosato, virado ele em forma de um pescoço de cisne, e aquecendo um caldo de nutrientes, como se fosse uma sopa, né? Verificou-se, se você dobrasse esse pescoço, basicamente nenhuma bactéria entraria ali. E aí causava esterilização e não entrada de micro-organismos. Isso foi uma revolução. Então a abiogênese então é quebrada e a biogênese toma conta da biologia. Um ser vivo precisa de outro pré-existente para acontecer, tá bom? Ou seja, nenhum ser vivo vem do nada. Ele precisa da sua mãe, do seu pai para surgir, tá legal? Aqui o prédio onde Louis Pasteur trabalhava, em Paris, tá? O Louis Pasteur aqui, uma homenagem a ele, do Banco de France, né? Aí o dinheiro francês, né? Importante, né? Uma cédula de francos, 5 francos suíços, de Jean-Baptiste Jupiler. Então o menino pastor que foi afugentado com um cão raivoso que havia atacado um grupo de crianças. E o Louis Pasteur cria a vacina antirrábica, que era... Vocês sabem muito bem que a raiva, se vocês sabem, se vocês não sabem, a raiva ela é mortal. A pessoa pegar a raiva, ela vai a óbito, em quase 99% dos casos, né? Louis Pasteur então gerou a vacina antirrábica, que revolucionou também o tratamento de pessoas mordidas por cachorro, por gato, por outros animais, né? Na B, então, o Instituto Pasteur, né, uma estrutura fantástica, feita pelo governo francês, que abriga hoje um museu com todos os seus aparatos científicos, a vidraçaria que ele trabalhou, todos os equipamentos e tal, e a capela, né, a cripta de Pasteur. Então, muito legal, recomendo um dia todos irem lá, quem gosta mesmo, né, dessa área de microbiologia. Inclusive eu, que não conheço também. Robert Koch, né, em alemão, médico microbiologista alemão, fantástico, fundador da microbiologia médica, esse monstrão, esse cara fantástico, um dos mais famosos, os postulados de Koch, que a gente vai ver agora. Então, para a identificação de uma infecção bacteriana, existem 4 principais postulados, teóricos e práticos, experimentais. Então, um patógeno, uma bactéria, por exemplo,
suspeita precisa estar presente em todos os casos da doença e ausente em animais sadios. Então é feita uma amostra de sangue desse animal, observa-se o sangue, e o patógeno suspeito. E é feita então uma coleta e ele é cultivado em uma cultura pura, isolada, né? E aí você faz a mesma coisa para um animal como um rato aqui, normal, que esteja sadio, e é feito então um teste negativo, né? Usando também a mesma cultura, e aí você vai ver que não gera nenhuma bactéria. Essa bactéria é inoculada então num rato, num animal de laboratório, de teste, sadio. Se esse animal morrer, é coletado novamente o sangue desse animal para provar que foi a bactéria que causou, ou esse agente infeccioso que causou essa doença. E aí é analisado também a cultura, que tem que bater com a primeira cultura do animal que estava contaminado, tá bom? Esses são postulados de Koch. Você dá uma pausada no vídeo e tenta ler todos eles. Muito importante para quem vai prestar prova de microbiologia e para quem vai prestar o Enem, conhecer esse aspecto da microbiologia. A biologia, ela avançou muito a medicina através desses estudos, tá legal? Bom, aqui você está vendo um tipo de bactéria, Yersinia pestis, causadora da peste negra. E aqui, gangrena, né? O pé dessa pessoa está gangrenado, sangramento interno, hemorragia, e leva a infecção sistêmica, a pessoa pode morrer. E aqui a bactéria isolada do agente causador da peste bubônica, que matou milhões de pessoas na Europa, e ela é causada pela bactéria da pulga do rato, né? Presente na pulga do rato, muito perigosa essa bactéria. Aqui uma foto colorida, né? À mão, antiga, de 1889, feita em Berlim, de Walter Hesse. Desculpa, galera. De colônias formadas em agar, tá? Então, um dos primeiros desenhos coloridos de bactérias do ar em Berlim, tá legal? Revolucionário também. Desenhos de Mycobacterium tuberculose, causador da tuberculose. Robert Koch também descobriu então o Mycobacterium tuberculose, causador da tuberculose. E aí, com o advento dos antibióticos, melhorou o tratamento. Não está erradicada essa doença ainda prevalece na sociedade humana, por incrível que pareça. Imunodeprimidos, né, como aidéticos, pessoas HIV positivas, presidiários, são grandes portadores de tuberculose no mundo todo, tá? E ainda existe uma batalha entre a indústria farmacêutica e essas bactérias terríveis que causam tuberculose. Problema sério nos pulmões, pode levar à morte. E é isso, galera. E aqui, para finalizar, o Martinus Beijerinck com a sua azobactéria, que eram bactérias fixadoras de nitrogênio, super importantes. Essas bactérias aeróbicas, elas aumentam a fertilidade do solo e foram estudadas pelo russo, né? Pelo russo e pela irmã dele, parece, que desenhou aí essas bactérias fixadoras de nitrogênio. E aqui, para finalizar, a bactéria sulfurosa de Sergei Vinogradsky, que no final de 1880, então, ele verificou bactérias púrpuras, fototrópicas, púrpuras sulfurosas, muitas delas causadoras de doenças graves e outras que eram bioluminescentes. Muito interessante, então, no estudo de microbiologia. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa primeira videoaula de microbiologia usando The Brook. Aqui é Rodrigo Everhardt. Venha para o mundo incrível da microbiologia. Espero vocês. Deem um curtir lá no vídeo. Faça a sua inscrição e clique no sininho abaixo do vídeo para ter as novidades. Vamos criar então várias listas, vários canais ligados à microbiologia e áreas de saúde e de biologia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Até já. Até mais.